Eu sou o Rinco e hoje a gente vai estar criando um sistema de mensagens de entrada e saída de membros do servidor, só que dessa vez utilizando Canvas. Ó, no meu servidor aqui a gente já pode notar um exemplo. Sempre que entra e sai alguma pessoa, ele vai enviar uma mensagem aqui só com a imagem, né? E o texto vai ficar customizado aqui. E essa imagem eu posso desenhar da forma que eu quiser, né? Ao invés de ficar me limitando aos embeds do Discord, né? Que eu posso colocar outra fonte, posso colocar desenhos, né? Posso colocar um background. Nesse tutorial aqui no servidor de desenvolvimento, eu tenho aqui os dois exemplos que a gente vai criar. Eu vou criar eles aqui de uma forma simples para vocês entenderem. Porém, para chegar nesse vídeo, antes eu criei um guia completo de Canvas aí. Se você quiser entender de fato como que funciona essa lib aí que a gente vai estar utilizando, acesse esse vídeo aí que eu fiz do guia completo. Tá no card, ou você pode entrar no meu canal ou na descrição aí do vídeo, né? Como o nome já diz, é um guia completo. Vocês vão entender todas as funções aí do Canvas e lá eu explico muito melhor como cada coisa funciona. E como naquele vídeo eu ensino como que usa o Canvas junto com o Figma, a gente vai estar utilizando o Figma aqui, né? Então eu criei o design aqui dessa nossa imagem que a gente vai estar programando aí para enviar no chat, né? Quando a pessoa entrar. E ela basicamente tem aqui um background, um cardzinho aqui no fundo, um texto dizendo que a pessoa entrou ou saiu do servidor, o nome da pessoa, a foto e um íconezinho, né? Aqui do lado eu tenho todos os passos que a gente vai ter que seguir utilizando o Canvas para poder fazer isso, né? Então primeiro a gente vai precisar da imagem, a gente vai definir ela com um desfoque, né? Depois eu aplico aqui uma corzinha por cima. Em seguida eu coloco aqui nosso cardzinho, né? Então eu insiro a imagem da pessoa, né? Depois eu posso colocar o ícone. Logo em seguida eu posso colocar o nome da pessoa. E por último, a ação que ela fez, né? Entrou ou saiu do server. Então a gente só precisa seguir cada um desses passos e a gente vai fazer facilmente lá no nosso código, né? Lembrando que você pode gerar essa base completa utilizando aí o comando npx umbraplus@laytest. Você pode clicar no card aí em cima para ir pro vídeo onde eu mostro como que utiliza isso, né? Como eu já fiz aí um sistema de mensagem de entrada e saída de membros, eu vou estar alterando ele, né? Então se você quiser ver o vídeo em que eu já fiz esse sistema, pode acessar também o card aí em cima ou na descrição aí do vídeo, né? Mas eu vou estar entrando aqui na pasta de funções, na pasta de sistemas aqui, e tá aqui o nosso arquivo globalts, que a gente já tem aqui a nossa funçãozinha que envia a mensagem customizada no chat, né? Quando um novo membro entra ou um membro sai do servidor, né? Mas o que eu vou estar fazendo é apagando isso aqui tudo, que a gente vai criar uma nova função, né? Posso apagar isso aqui, posso deixar a tipagem. E antes da gente criar a função aqui, vamos primeiro instalar o Canvas e as fontes que a gente vai usar, né? Então a gente vai instalar a lib aqui, ó, @nap_rs_canvas. A gente pode instalá-la aqui rapidinho. Eu já vou voltando aqui no arquivo index, porque aqui eu vou estar puxando o global fonts da nossa lib do Canvas, né? E eu vou estar usando aqui o método load fonts from dir. Vou importar o join aqui do Node.path e esse método basicamente vai carregar todas as fontes que eu tiver aí em uma pasta, né? Então eu vou estar passando aqui o caminho da onde que estão essas fontes, né? Então aqui minha variável global nessa base root name é o diretório raiz aqui do nosso projeto. Então eu quero acessar aqui a pasta assets e dentro dela eu tenho a pasta fontes, né? No caso eu tenho que pôr as fontes aqui dentro e eu já mostrei como faz isso lá no guia completo de Canvas. Você pode acessar o vídeo e procurar um minuto onde eu falo sobre fontes customizadas, né? É só fazer igual e eu vou fazer aqui agora. Então tá aqui, ó, já coloquei, já baixei todas as fontes lá do Google Fontes, coloquei todas elas dentro dessa pasta e essa nossa funçãozinha vai carregar todas as fontes que estão aqui dentro, né? Então, bora começar a função, né? O início dessa função vai ser parecida com a anterior que a gente já tinha, né? Então a gente já pode criar ela aqui com o mesmo nome, ela recebe ainda a mesma global message props, a gente extrai member e action, vamos pegar aqui a guilda do membro, né? E agora vamos tentar obter aqui o guild data para a gente poder pegar o canal, né? Então se não tiver guild data, retorna. Agora vamos tentar obter o canal, a gente vai acessar aqui no cache de canais da guilda, pegando aqui dos nossos dados salvos no Firestore, né? Se o tipo do canal for diferente de guild text, retorna. E com isso a gente pode agora começar o nosso desenho, né? A primeira coisa que a gente faz é criar um novo Canvas, né? E o Canvas recebe dois argumentos aqui obrigatórios, que é a largura e a altura, né? 800 por 200, né? Se eu clicar aqui no frame do Figma, a gente pode notar que o width é 800 e o height é 200. Então a gente vai fazendo no código seguindo o que a gente já tem aqui no Figma, né? Então vamos pegar aqui o contexto do nosso Canvas e vamos começar o desenho, né? Primeiro eu vou loadar aqui a nossa imagem de background. Eu vou usar aqui o método load
image. Ó, lembrando que a gente tem que puxar as coisas aqui das bibliotecas, né? Não pode esquecer disso. Eu ponho o join aqui também, eu puxo do NodePath aqui, nosso join, e vamos passar aqui o caminho para onde que tá o nosso background. No caso, olha só, eu coloquei dentro aqui de images backgrounds, eu tenho aqui o 01, né? Eu já tinha esse background aqui separado, ó. Então eu simplesmente cliquei aqui no frame, onde eu já defini ele com o tamanho exato aqui de 800 por 200. Cliquei aqui em export e selecionei a pasta do bot ali, aqui onde já tá o nosso background, né? Foi isso que eu fiz pra gente poder ter ele. Então a gente só precisa passar o caminho até lá, né? Vou pôr aqui o diretório raiz, acessando a pasta sets, images backgrounds 01 png. É exatamente esse aqui, né? Com isso a gente já tem aqui nosso background, a gente pode só desenhar ele com um filtro aqui de desfoque aplicado, né? Então eu posso olhar aqui o segundo passo, eu tenho aqui o efeito Layer Blur, né? Que é o desfoque, e ele tá aqui com 4 pixels de desfoque. Exatamente o que eu tô colocando aqui no nosso filtro do contexto, né? Então, aplicando o filtro, a gente pode desenhar a imagem na coordenada 00, que ela vai desenhar no início aqui do nosso canvas, né? E como ela tem o mesmo tamanho, a gente não precisa ajustar nada. Então depois de aplicar o filtro, agora eu aplico outro filtro aqui de opacidade, né? Porque eu vou estar desenhando uma cor por cima aqui. E olha só, a gente pode notar que essa cor, ela tem 15% aqui de opacidade, exatamente o que eu vou fazer aqui agora, né? E eu já tenho aqui o código de cor hexadecimal dessa cor, né? Eu posso só definir ele aqui no estilo de preenchimento. E agora a gente vai estar utilizando um operador ternário aqui, verificando a action, né? Se a action for join, a cor vai ser verde, mas se não for join, ou seja, for leave, a cor vai ser vermelha. E essa é a cor que eu já separei aqui, né? Se eu clicar aqui nesse frame, eu posso ver essas cores aqui. Se eu clicar no outro, eu também posso ver as cores separadinhas aqui. Então eu já tenho elas aqui no meu código, né? Que eu peguei do Figma. E aí a gente pode usar aqui o método FillRect. E eu quero desenhar na tela inteira essa cor, né? Então eu ponho aqui o início e a coordenada 00. E o tamanho aqui é o tamanho inteiro do nosso canvas, né? Eu posso passar o canvas widget e o canvas height, que ele vai basicamente criar um quadrado do início ao fim aqui da nossa tela. Agora a gente precisa criar esse cardzinho aqui. Olha só, ele tem 30% de opacidade e ele é preto, né? Então vamos definir aqui a opacidade do nosso filtro para 30%. Vamos definir aqui o estilo do preenchimento para preto. E agora eu vou usar o método save aqui para a gente salvar aqui as configurações desse nosso contexto, né? E agora a gente pode usar aqui esse método round rect, porque se vocês notarem, esse nosso cardzinho tem as bordas arredondadas, né? Então basta eu pegar aqui as coordenadas exatas dele. Ele começa aqui no x10 e no y10. Eu posso passar aqui x e y e o tamanho, né? 780, 180, que é basicamente o tamanho do canvas menos 20, né? Então eu posso fazer dessa forma aqui. Faço os dois aqui. E por último, o arredondamento, né? Que nesse caso aqui é 14. Então vamos passar o arredondamento. E agora a gente pode usar o método fill para preencher nessa área que a gente definiu aqui, né? E depois disso a gente pode dar o restore aqui para ele voltar com as configurações do nosso contexto, né? Senão ele continuaria aqui com essa área definida, né? E quando a gente fosse desenhar, ele só ia desenhar nessa área. Então por isso que a gente precisa do método save e o restore. E agora sim a gente remove todos os filtros. É só definir aqui como nenhum. E agora vamos carregar aqui a imagem de avatar da pessoa, né? Então vamos usar aqui o load image, vamos passar o display avatar URL aqui do nosso membro. E nesse caso eu quero que o tamanho seja 256, né? A gente tem aqui diversos tamanhos, mas o que eu quero mesmo é esse. Vamos utilizar aqui o método save mais uma vez. Vamos começar um novo caminho e agora a gente vai criar aqui um círculo para poder recortar a nossa imagem para ela ficar aqui redonda, né? Então a gente vai usar o método arco aqui. Lembrando que tudo isso eu já expliquei detalhadamente como funciona lá no guia completo de Canva. Se você quiser entender muito melhor, você pode acessar aquele guia lá. Então basicamente eu passo aqui a coordenada do centro, né? X e Y. Eu tô passando a coordenada do centro, da onde que deve ficar o nosso círculo. Então se eu clicar aqui eu posso ver que ele começa no 39, 26, né? Mas como eu quero o centro, eu tô pegando aqui a metade do tamanho desse círculo e adicionando aqui na coordenada, né? Então dessa forma ele vai pro exato centro do nosso círculo. Depois eu passo aqui o raio, que é basicamente o tamanho do nosso círculo dividido por 2, o que vai dar 74, né? Mas eu coloquei dessa forma aqui para vocês entenderem melhor. Depois eu passo o ângulo inicial aqui e o ângulo final, que é o π vezes 2. Depois disso a gente usa o método clip, ele vai recortar nessa área que a gente definiu aqui, que é um círculo, e depois disso a gente desenha a imagem aqui, o avatar da pessoa, né? Então eu só passo aqui o avatar e passo as coordenadas de onde começa esse avatar. E nesse caso eu quero redimensionar para esse tamanho aqui, para ele ficar certinho do tamanho do nosso arco, né? Então passo aqui 142 por 142, o widget e o height. E depois disso a gente dá o restore aqui, né? Então o próximo passo é definir o nosso ícone, né? Então nesse caso a gente tem esse ícone com o mais,
ele é verdezinho. E no caso da imagem de saída do servidor, é um ícone com menos vermelho, né? E tudo que eu fiz foi copiar aqui o SVG e jogar aqui dentro da pasta de ícones, né? Então eu tenho aqui nosso ícone de mais verdezinho e aqui o ícone de menos vermelho. Então aqui nessa variável a gente vai passar o path do ícone, né? Então a gente vai usar o ternário mais uma vez, vamos utilizar o join aqui, passo o root name, vou acessar aqui as sets, icons, e agora vamos utilizar o ternário aqui dentro do nosso path, né? Então se a ação for join, eu quero que o ícone escolhido seja plus, e se ela for leave, ou seja, se não for join, o ícone vai ser minus, e depois a gente passa aqui a extensão, né? .svg. Então ele vai pegar o ícone certinho dessa forma. Aqui a gente tem só o path do ícone, vamos dar o load image aqui, vamos carregar esse nosso ícone aqui, passando o path aqui dentro, né? Depois disso a gente só desenha na coordenada exata, põe aqui a imagem e a coordenada, né? E no caso, se eu clicar aqui, a gente vê que é 234,53, exatamente o que eu coloquei aqui. E agora a gente vai escrever o nosso textinho, né? Então, utilizando o ternário mais uma vez, se a ação for join, eu quero que o texto seja entrou no servidor, e se a ação for leave, eu quero que o texto seja saiu do servidor. Vamos alterar aqui a cor do preenchimento, né? Eu quero que seja branco para a gente escrever o texto. A fonte eu vou definir aqui, primeiro eu passo o estilo da fonte, né? Como eu já carreguei todas as fontes aqui, eu posso passar aqui o medium, né? Que é esse estilo aqui. Depois eu passo o tamanho da fonte, 32 pixels. Depois eu passo o nome, né? Que é Montserrat. Clicando aqui, eu posso ver as informações da fonte, exatamente que eu já copiei aqui do Figma, né? Medium, 32 pixels, Montserrat. Vou definir o text baseline aqui como meio, porque eu vou estar escrevendo o texto a partir aqui desse meio aqui da nossa imagem, né? Então eu já tenho as coordenadas, eu posso usar aqui o fill text, eu passo o nosso texto e as coordenadas aqui onde a gente vai escrever ele, né? E por fim aqui a gente vai agora colocar o nome da pessoa que entrou no servidor, né? Então eu vou extrair aqui o display name do membro e nesse caso a gente vai ter que fazer um ajuste da fonte se o nome da pessoa for muito grande, né? Então eu quero começar aqui o tamanho da fonte como 60 pixels. Nesse protótipo que eu fiz no Figma, ela começa em 60 pixels, porém se o nosso nome aqui for muito grande, ele vai acabar saindo do canvas e eu não quero isso, né? Eu quero que a fonte diminua de tamanho caso o nome da pessoa seja muito grande. Então a gente vai ter que ajustar a fonte até ela se encaixar aqui dentro, né? Então para fazer isso é muito simples, a gente começa aqui uma variável let com o tamanho da fonte e a gente vai usar um do while aqui, né? Que é a estrutura de loop que a gente tem, né? Então primeiro a gente vai fazer e o que a gente vai fazer é definir a fonte aqui como bold, né? E eu passo aqui o nosso font size, porém eu passo decrementando desse nosso font size, né? E depois eu passo aqui o nome, né? E a gente vai fazer isso enquanto o tamanho aqui da largura da nossa fonte está utilizando aqui o método MeasureText, que ele vai medir esse texto, né, baseando-se na fonte atual que ele está aplicando. Então a gente passa aqui o widget, enquanto a largura desse nosso texto no contexto for maior do que a largura do canvas menos 300, para ele poder caber ali dentro daquele quadradinho, né, ele vai fazer isso aqui, né. Então, enquanto o nosso texto não se encaixar dentro do nosso canvas, ele vai continuar diminuindo a fonte, né. Dessa forma, a gente vai ajustar aqui o tamanho da fonte até ela ficar certinha na nossa imagem, né? E aí depois de tudo isso a gente pode usar o fill text aqui, passa o display name e passa a coordenada aqui de onde começa, né? Que no caso é essa coordenada aqui onde tem esse pontilhadinho aqui que a gente sabe que é o meio do texto, né? E por fim a gente vai gerar essa nossa imagem, né? Vamos usar o método aqui do canvas encode, né? Eu quero uma imagem PNG, eu coloco aqui dentro dessa variável, ele vai gerar um buffer para nós. E aí é só usar o attachment builder do Discord JS, a gente passa o nosso buffer, define aqui um nome, né? Sempre colocando a extensão do arquivo, né? .png. E aí a gente pode usar aqui o método send do channel e envia aqui nos arquivos esse nosso attachment. E tá pronto. A gente pode até testar aqui agora. Vamos dar o npm run dev. Vou estar utilizando aqui o meu comando que emite eventos, né? Vou emitir um novo membro entrando no servidor. E olha só, funcionou perfeitamente. Vamos testar agora uma pessoa com um nome maior, né? Eu alterei aqui o apelido do Baia, então o nome dele tá bem grande, mas mesmo assim vocês vão ver que a fonte vai diminuir de tamanho para ela se encaixar no nosso canvas, né? Se a fonte continuasse aqui com 60 pixels, ela iria passar aqui, ia sair do nosso canvas, né? Mas como a gente utilizou aqui aquele métodozinho para diminuir a fonte, né? Até ela se encaixar, ela ficou perfeitamente aqui dentro desse nosso cardzinho, né? Vamos testar agora o de membro saindo do servidor, né? Então, só com aquele código a gente já tem aqui as duas mensagenzinhas bonitinhas funcionando aí pra gente, né? Lembrando que qualquer dúvida sobre o Canvas, você pode acessar o vídeo do guia completo do Canvas, né? Que eu já fiz aí, mas mesmo assim, depois de assistir aquele guia inteirinho, você não entender alguma coisa, pode entrar no meu Discord, desce aqui, vem no chat de dúvidas e manda sua dúvida, que eu ou a galera que tá aqui vamos tentar te ajudar. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido, e não se esqueçam,
Eu sou o Rinco.